Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal com o evangelista Fabiano Oliveira, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar estudando sobre a igreja de Laodiceia, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, em nome de Jesus, do seu capítulo 3, do seu versículo 14 em diante. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, a sua caneta e faça as suas anotações. Amém? Carta à igreja de Laodiceia, enviada por João, da ilha de Patmos, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos. Cartas às igrejas da Ásia Menor, às 7 igrejas, e também a revelação do livro do Apocalipse. Vamos estudar sobre a igreja de Laodiceia. Jesus se apresenta como um médico dos médicos. Jesus faz um diagnóstico da igreja de Laodiceia e ele encontra, eu sei as tuas obras, diz, ele encontra doenças na igreja de Laodiceia, como se encontra em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho os coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Hebreus diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, Deus, o céu, Cristo, a todo momento, todos os dias, aleluia, na nossa caminhada sobre as igrejas, ele faz um diagnóstico, aleluia, ele faz exames, ele examina a minha e a tua vida, congregações, e como que se encontra a nossa vida espiritual diante do céu, diante de Cristo, aleluia. Então, quando Jesus ele se apresenta como médico diante da igreja de Laodiceia, ele faz um diagnóstico, ele faz exames, ele examina as obras da igreja e ele encontra doenças que a igreja de Laodiceia estava vivendo, doenças espirituais. Então vamos estudar sobre esta igreja de Laodiceia, aprender um pouco e vamos ver qual era essas doenças da igreja de Laodiceia. Amém? Vamos lá, que Cristo nos apresenta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Amém? Se inscreva nesse canal. Amém? Nos ajude a expandir, a divulgar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilha, toca o sininho para você receber as notificações. Amém? Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, a epígrafe do texto bíblico diz: sétima carta à igreja de Laodiceia, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha o diagnóstico de Cristo que ele faz nas 7 igrejas da Ásia Menor, certo? Mas vamos estudar sobre essa igreja de Laodiceia. Cristo faz um diagnóstico, eu sei as tuas obras. Ele diz para mim e para você, eu também sei as tuas obras. Eu te conheço, eu examino você, eu faço um diagnóstico, como você se encontra diante da minha presença. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um... Olha o diagnóstico de Cristo. Ele começa a apresentar as doenças de Laodiceia. Olha que tremendo. Como dizes, a igreja de Laodiceia dizia, nós somos o quê? Nós somos ricos. Olha que tremendo. Nós somos prósperos. Nós somos poderosos. A igreja dizia de Laodiceia, certo? E estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Cristo apresenta agora o diagnóstico do céu sobre a igreja de Laodiceia. Olha que tremendo. Muitas das vezes se apresentamos também igrejas, o homem dizendo, nossa, eu sou rico, eu sou próspero, de nada tenho falta, eu estou bem terrenamente, materialmente, fisicamente, aleluia. Sim, esse é o nosso diagnóstico. Nós
nós examinando, enxergando e dizendo, o homem dizendo, muitos dizendo, sim, mas qual é o diagnóstico do céu? Aí agora a igreja diz, sou rico, sou próspero, de nada tenho falta. Agora vem um diagnóstico do céu, o exame do céu. Olha a resposta de Cristo. E não sabes, olha, que és um desgraçado. Olha que tremendo. O diagnóstico do céu. Vocês são desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O diagnóstico de Deus. Aleluia. O diagnóstico de Deus. Esse é o tema desse estudo sobre a igreja de Laodiceia, e também é um tema da minha pregação, quando Deus me conceder a oportunidade. Amém? O tema é o diagnóstico de Deus, o exame de Cristo, o exame do médico dos médicos, o exame de Deus, do céu, sobre a minha e a sua vida espiritual. Como se encontramos? O diagnóstico de Deus sobre todas as igrejas, em todas as eras, a igreja universal. Como que se encontramos diante do médico dos médicos, do diagnóstico do céu? Jeremias 17:10, como diz para os irmãos, o Senhor esquadrinha os coração e prova os pensamentos. Vamos lá, introdução. Diagnóstico quer dizer o quê? Procedimento através do qual o médico faz exames durante a consulta, buscando encontrar a razão e a natureza da afecção, da doença. Exemplo, Laodiceia. Aleluia. Assim como o médico faz um diagnóstico do paciente para poder descobrir aonde está a doença, para que assim ele possa vir com o quê? Com um remédio para sarar. Assim também é o céu, assim também é Cristo, quando ele diz, eu conheço as tuas obras. Essa visão, esse diagnóstico, Cristo, ele tem feito, ele faz em todas as dispensações, em todos os tempos das igrejas, sobre a vida de cada homem, de cada mulher de Deus. Ele faz um diagnóstico de mim e de você, um exame. Como que se encontra eu e você diante de Deus? Se tiver doenças, aleluia, Cristo nos concede o antídoto, o remédio. Assim, se a gente também desejar, através do que? Da aceitação e do arrependimento. Então Cristo fez um diagnóstico de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, o primeiro argumento. Doenças de Laodiceia. Olha as doenças de Laodiceia. Doenças de Laodiceia. Era uma igreja, Cristo apresenta o quê? Vocês são cegos. Quer dizer o quê? Perdeu a visão, o alvo. A igreja estava cega, perdeu a visão, o alvo. Muitos se encontram assim, cego diante de Deus, cego espiritualmente. Sim, eram homens e mulheres espirituais, mas se encontram como Laodiceia, estão cegos, perderam o alvo, perderam a visão. Meu Deus, estão doentes espiritualmente. Nu quer dizer o que? Despido, descoberto. Muitos se encontram nu espiritualmente, mostrando a sua nudez, a sua vergonha. Se encontram nu espiritualmente, perderam a presença de Deus. Desgraçado, quer dizer o quê? Que vive em condições de miséria. Muitos se encontram como a igreja de Laodiceia, desgraçados, que vivem em condições de miséria, vida espiritual, uma vida de miséria, não há vida espiritual, Pobre quer dizer o quê? Desprovido ou mal provido do necessário. Muitos se encontram diante de Deus pobre
espiritualmente, moralmente, ministerialmente, porque são o quê? Estão desprovidos ou mal provido do necessário. Aquilo que é necessário, ele se encontra o quê? Desprovido. Muitos se encontram desprovido do necessário. E qual é o necessário? O céu. Jesus diz em João, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus 6,33, buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então muitas pessoas se encontram pobres, não vivem o reino de Deus, não têm o reino de Deus, se encontram desprovidos do necessário, que é o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas também se encontram miseráveis, como a igreja de Laodiceia. Aleluia. Miserável quer dizer o quê? Desprovido de valor. Muitos se encontram miseráveis diante de Deus, aleluia, diante do diagnóstico do céu. Se encontram o quê? Miseráveis. Sim, desprovido de valor, desprovido de valor espiritual. Por isso que a Bíblia diz em Mateus, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Muitos se encontram o quê? Miseráveis, estão desprovidos de frutos, de valor, não tem os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, estão desprovidos dos valores espirituais da pessoa do Espírito Santo de Deus, dos frutos do Espírito Santo. Sim. Qual é o segundo argumento? Apocalipse capítulo 3, versículo 17. O diagnóstico de Cristo, mais doenças que ele agora vê na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja o quê? Materialista. Olha o diagnóstico de Cristo. Meu Deus, vocês se dizem ser rico, de nada tem falta, próspero, mas vocês são pobres. Olha que tremendo. Nu, miseráveis e desgraçados. E agora eu olho, aleluia, mais uma doença na igreja de Laodiceia. E muitos estão vivendo essa doença, o materialismo. Uma igreja materialista. Laodiceia era materialista. Materialista quer dizer o quê? Refere-se ao modo de vida ou de comportamento de quem coloca em primeiro lugar os bens materiais e os prazeres que eles proporcionam. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Aleluia. Olha que tremendo. Então, ser materialista é uma pessoa, são pessoas ou igrejas que seja, que priorizam as coisas materiais, as riquezas. Aleluia. Sim, muitos só pregam e querem viver somente a teologia da prosperidade, o ensinamento, a doutrina da prosperidade, mas não tem vida espiritual com Deus, não tem vida espiritual, não vive os valores espirituais, os princípios bíblicos. Então, essa também era uma doença sobre a igreja de Laodiceia, que muitos também têm essa doença na era atual. Em todas as dispensações, o homem sempre foi um homem, muitas pessoas sempre foi pessoas, igrejas, pessoas materialistas. Amém? Então, Laodiceia também era materialista. E se a gente for olhar em todas as igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, representa a igreja universal. Cada igreja representa um contexto de cada igreja, em todas as eras e em todos os tempos da igreja em Cristo universal. Se você for olhar o contexto de cada igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, aleluia, os seus defeitos, as suas qualidades, você vai ver os defeitos, as qualidades, o contexto espiritual dessas 7 igrejas. Você vai ver isso em todas as igrejas, aleluia, em todos os tempos da igreja universal. Você vai ver sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Você vai ver
você vai ver. Aleluia. Você vai ver, você vai observar os defeitos, as qualidades, os erros, tá entendendo? Sim, a forma que Cristo repreendeu, a forma que Cristo elogiou, a forma que Cristo tratou. As 7 igrejas, elas representam a história da igreja universal nos 4 cantos da terra. Então, se você for olhar para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, de Sardes, de Éfeso, você vai ver um contexto histórico sobre cada igreja nos dias atuais. Aleluia. Então, se a gente for olhar, como estamos estudando sobre a igreja de Laodiceia, você consegue observar essa doença, o materialismo, a cegueira, a nudez, a desgraça, a pobreza, uma igreja desprovida de valores espirituais. Você vai conseguir ver isso em muitas pessoas, em muitas igrejas. Olha que tremendo. Então, Laodiceia era uma cidade, era uma igreja o quê? Materialista. Materialista. Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Olha que tremendo. Por quê? Porque pessoas ricas, pessoas materialistas, não é pecado ser rico. Aqui está nos ensinando acerca de pessoas materialistas. É difícil uma pessoa, é impossível uma pessoa materialista, uma pessoa que coloca em primeiro lugar as coisas materiais, as riquezas terrenas em primeiro lugar do que Deus, entrar no reino de Deus. É impossível, é impossível. Tá entendendo? Isso quer dizer o quê? Pessoas materialistas. Não podemos ser materialistas. Amém? Terceiro argumento. Vamos lá. Doença de Laodiceia. Autossuficiente. Autossuficiente que vive de maneira independente, que não precisa de apoio, nem de ajuda, nem de auxílio. Uma pessoa autossuficiente é uma pessoa que se julga o quê? Eu sou independente. É do meu jeito, é da forma que eu quero, é da forma que eu acho, é da maneira que eu vou seguir. É assim que tem que ser. Vai ser desta maneira. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso dos meus líderes, dos meus pastores, eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Eu tenho tudo, eu sou rico, eu sou próspero. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho uma conta bancária gorda, eu sou poderoso, eu sou conhecido nas redes sociais. Eu sou um político, eu sou um governante, eu sou um empresário, eu sou temido, eu sou poderoso, eu tenho um nome. É uma pessoa autossuficiente. Não precisa, não depende de ninguém. Assim se encontrava Laodiceia. Assim se encontrava Laodiceia. Somos ricos, somos prósperos e de nada temos falta. Isso quer dizer que a igreja de Laodiceia era uma igreja o quê? Autossuficiente. E hoje em dia não é diferente. Você vê muitas pessoas se dizer: eu sou autossuficiente, eu sou independente. Meu Deus da glória. Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para entrar no céu, não pode ser independente, tem que ser dependente de Deus. Para entrar no céu, você não pode governar a sua vida, Ele tem que governar a sua vida. Então, a igreja de Laodiceia era autossuficiente. E quem é autossuficiente não herdará o reino de Deus. Vamos estudar sobre um pouco sobre a história de Laodiceia, para você entender sobre essa igreja que se encontrava na Ásia Menor, igreja de Laodiceia, cidade de Laodiceia. Laodiceia era o centro comercial e bancário na Ásia Menor. Olha que tremendo. A cidade de Laodiceia era conhecida, era respeitada, era uma cidade que era o centro comercial bancário de toda a Ásia Menor. Era o centro comercial e bancário de toda a Ásia Menor. Olha, então era um povo, era uma cidade respeitada, próspera, rica, materialista, autossuficiente. Olha que tremendo. Somos ricos, prósperos, de nada temos falta.
Aí Cristo vem. Vocês espiritualmente são miseráveis, pobres, cegos, nus. Olha que tremendo. Autossuficiente, materialistas. Vai herdar o reino de Deus de que jeito? Vai nada. Aí Cristo convida eles ao arrependimento. Olha que tremendo. Cristo, ele apresenta o diagnóstico, faz o exame. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. Apresenta as doenças, chama para o arrependimento e apresenta o remédio. Assim ele faz comigo e com você. Faz o diagnóstico, faz o exame, vê as doenças, nos repreende, nos convoca ao arrependimento e nos concede o remédio. Aleluia. O remédio. Eita, o sangue de Cristo na cruz do Calvário é a pessoa do Santo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Laodiceia era o centro comercial e bancário na Ásia Menor. A cidade era tão rica que ela foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Seus cidadãos recusaram a ajuda de Roma. Eles reconstruíram Laodiceia novamente com seu próprio recurso. Olha que tremendo. No ano 60 depois de Cristo houve um terremoto e a cidade de Laodiceia foi destruída por esse terremoto. E eles eram tão ricos, tão autossuficientes, tão poderosos, tão materialistas, que eles rejeitaram a ajuda do governo de Roma, que naquela época Roma subjugava toda a Ásia Menor. Era o império mundial, um governo mundial, Roma, poderoso. E eles recusaram o apoio de Roma. E eles mesmos, com seus recursos financeiros, eles reconstruíram novamente a cidade de Laodiceia. Olha que tremendo. Havia muitas indústrias de tecidos. Na cidade de Laodiceia havia muitas indústrias de tecidos. Laodiceia tinha um grande progresso industrial. Laodiceia tinha um grande progresso industrial. A cidade tinha um grande progresso de indústrias industriais, de comércio. Olha que tremendo. Havia laboratórios com produção especial de um famoso colírio. Também tinham uma escola de medicina. Olha que tremendo. Lá em Laodiceia também, na cidade, eles tinham também o quê? Uma escola de medicina. Havia muitas indústrias, laboratórios com produção de um famoso colírio. Por isso que Cristo traz uma metáfora também, apresentando o quê? Convidando o povo, a igreja, a cidade, a comprar do próprio Cristo o quê? O ouro que é purificado pelo fogo, que vinha do próprio Deus, os valores, as riquezas de Deus, do reino, aquilo que era espiritual. As vestes, olha que tremendo, porque eles tinham o quê? Eles tinham fábricas, eles produziam o quê? Tecidos. Então Cristo traz para eles aquilo que eles precisavam, vestes espirituais, para cobrir a vossa nudez. E Cristo também apresenta também um colírio, que era o próprio colírio espiritual, para que eles pudessem enxergar, receber a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque eles se encontravam nu. Então Cristo traz uma metáfora, usando o exemplo daquilo que eles eram rico e próspero, tá entendendo? E daquilo que eles produziam, que era o colírio, que eram o tecido, as vestes, entendeu? E da própria riqueza, que eles tinham indústrias, eram ricos e prósperos. Então Cristo oferece para que eles viessem a buscar o ouro provado pelo fogo, a riqueza do céu, a riqueza de Deus. Olha que tremendo. E as vestes espiritual e o colírio do próprio Cristo pelo Espírito Santo, que eram os valores espirituais, aquilo que era prioridade. Laodiceia tinha isso, vamos lá. O quarto argumento, certo, que vamos falar sobre mais uma doença de Laodiceia, é o ápice desse ensinamento. É o ápice. Olha que tremendo. Laodiceia perdeu os valores espirituais. Laodiceia perdeu o quê? Os valores espirituais. E o que quer dizer valores espirituais?
Cristo faz um diagnóstico em mim e em você, faz exames. Será que há doenças? Será que nós perdemos os valores espirituais, que é uma doença muito grave, irmão? Se você perder os valores espirituais, se você se encontra doente desta forma, você se encontra morto espiritualmente. Você precisa o quê? Se arrepender. Se arrepender. Porque Laodiceia perdeu o quê? Os valores espirituais. E muitas igrejas, muitos irmãos nossos, perdeu os valores espirituais. Se você perdeu, por favor, rapidamente, se volte para Cristo, se arrependa, entrega a sua vida ao Senhor, se reconcilia, se converta. Laodiceia se encontrava morta espiritualmente, muitos se encontram na presença morta espiritualmente. A igreja de Laodiceia era uma igreja que apresentava o seu culto, vivia uma vida de aparência, mas espiritualmente se encontravam mortos espiritualmente. Um exemplo como os escribas, os fariseus, sim, o povo no Antigo Testamento, quando prestavam um culto cerimonial a Deus, mas espiritualmente se encontravam mortos. Então, por quê? Porque perderam os valores espirituais. Assim também se encontrava Laodiceia. Assim se encontram muitos nos dias de hoje. O que é os valores espirituais? Os valores espirituais mais tratados pela teologia são harmonia. É o que? A verdade, a caridade, a fé, a esperança e o relacionamento com Deus. Olha que tremendo. Perder os valores espirituais quer dizer que está morto espiritualmente. Deus não está no negócio, não está na vida, perdeu a presença, perdeu a verdade, não vive a verdade, não tem amor, não tem mais fé genuína em Cristo Jesus, os valores espirituais, a palavra, perdeu a esperança e não tem um relacionamento com o céu, com Deus. Assim se encontrava Laodiceia. Assim se encontrava na época a nação de Israel. Assim se encontravam os líderes religiosos na época de Jesus no seu ministério. Assim se encontra muito nos dias de hoje e em todas as eras, em toda a era da igreja universal, nos quatro cantos da terra, em todas as dispensações. Muitos e muitas perderam os valores espirituais. Não vivem a verdade, não tem mais amor, não tem fé genuína, perderam a esperança e não vivem um relacionamento com Deus. Se você se encontra assim, Ele está batendo na tua porta, Ele quer te repreender, te corrigir e está te convidando ao arrependimento. Deixa Ele entrar, deixa. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Olha o diagnóstico de Cristo sobre Laodiceia. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que tremendo. Jesus usa uma metáfora. Jesus usa uma metáfora. Vocês não são nem frio, nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Mas como é morno, vomitar-te-ei. Olha que tremendo. Jesus usa uma metáfora para descrever um problema espiritual na igreja de Laodiceia. Vou repetir. Jesus usa uma metáfora para descrever um problema espiritual na igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia não possuía abastecimento de água local. A cidade de Laodiceia não possuía abastecimento de água local, nenhum córrego de águas limpas, nenhum manancial. A água tinha que chegar por meio de aquedutos. As águas vinham da cidade de Herópolis para Laodiceia, através do quê? De aquedutos, fontes de águas termais e quentes. Quando chegava, ficava morna, nem quentes, nem fria. Olha que tremendo. Jesus traz uma metáfora, aleluia, para o quê? Para descrever o problema espiritual da igreja de Laodiceia. Olha que tremendo. Não era frio, frio agradável para se beber. Não era quente, também agradável para se tomar um banho, um exemplo. Mas como é morno,
aquilo que é morno, quando você bebe uma água morna, te dá náusea. Então Cristo traz uma metáfora descrevendo o problema de Laodiceia. Eles se encontravam como uma água morna, aquilo que dá náusea, vontade de vomitar. Assim era Laodiceia espiritualmente diante do diagnóstico de Cristo. Vocês estão me dando vontade de vomitar. Por quê? Devido às doenças, devido o quê? A vida espiritual de Laodiceia. Eles se encontravam mortos espiritualmente. Olha que tremendo. Era uma igreja o quê? Era uma igreja cega. Era uma igreja o quê? Era uma igreja nua espiritualmente. Era uma igreja o quê? Desgraçada, pobre, miserável, materialista, autossuficiente. E não tinha mais os valores espirituais. Então, a vontade de Deus é automaticamente vomitar. Não estava se agradando. Estava chegando o cheiro nas narinas do Senhor podre. Vontade de vomitar, aquilo que você sente que é podre, carniça. Assim se encontrava Laodiceia. Como que se encontra, aleluia, o nosso aroma? Como está o nosso aroma? Como se encontra o nosso incenso? Está chegando às narinas do Senhor, diante do diagnóstico de Cristo, agradável ou com vontade de vomitar? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Laodiceia, a cidade de Laodiceia não possuía um abastecimento de água local. Não tinha nenhum manancial de águas limpas, nenhum córrego. Laodiceia, a cidade de Laodiceia recebia por aquedutos águas que vinham de Herápolis, cidade vizinha. E Herápolis tinha o quê? Tinha fontes de águas quentes na cidade de Herápolis. Hierópolis. Havia o quê? Fontes de águas quentes. Então, Laodiceia recebia o quê? Águas que vinham por aquedutos de Hierápolis. Vinham a água, ela vinha o quê? A água, ela saía de lá quente de Hierápolis. Meu Deus do céu, Jesus. E Hierápolis, perdão, meus irmãos, amém? Vocês entenderam. Hierápolis, certo? Havia o quê? Fontes de águas quentes termais na cidade de Hierápolis. Então o que acontece? A água vinha de Hierápolis por aquedutos para abastecer o quê? Laodiceia. Então quando a água saía de aquedutos de lá, quentes, até chegar em Laodiceia, ela chegava morna. Então Cristo traz essa metáfora comparando a esses aquedutos que traziam as águas, que vinham as águas para a cidade de Laodiceia, e a água chegava morna. Então Cristo traz essa metáfora comparando a vida espiritual da igreja de Laodiceia. Aquilo que é morno nos traz náusea, vontade de vomitar. Assim se encontrava a igreja de Laodiceia diante do diagnóstico de Cristo Jesus. Amém? Então, a cidade de Laodiceia recebia de aquedutos águas que vinham de Hierápolis, cidade vizinha, aonde essa cidade de Hierápolis tinha o quê? Tinha fontes de águas termais, águas quentes. Então vinha por aquedutos e ela ficava morna quando chegava diante da cidade de Laodiceia. Amém? Por isso que Cristo ele trouxe essa metáfora, essa comparação, atribuindo a vida espiritual de Laodiceia, que a vontade dele era de vomitar. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro, Cristo diz para Laodiceia, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. Apareça, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Olha que tremendo. Primeiro, ouro provado no fogo. 1 Pedro 1, versículo 7.
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, uma base. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e o ferrugem não corrói, e onde os ladrões não roubam nem minam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Cristo convida para que Laodiceia comprasse, buscasse de Cristo o ouro provado no fogo. Temos o exemplo de Pedro 1,7 e Mateus 6,19 ao 21. Aquilo que é precioso, o ouro, olha que tremendo, provado pelo fogo, os valores, o reino de Deus, a fé na pessoa de Cristo Jesus, na sua obra, na esperança da vida eterna, da glória de Deus. Então, Cristo convida a Laodiceia a buscar comprar dele o quê? O ouro provado pelo fogo. Aquilo que é prioridade, aquilo que é precioso, aquilo que é do céu. Aleluia. Os princípios, os valores espirituais. Então, meus irmãos, primeiramente, busca o reino de Deus, prioriza as riquezas do céu, aonde a traça e o ferrugem não corrói e os ladrões não minam e nem roubam. Então Cristo convida a Laodiceia a buscar os valores espirituais, os valores eternos, as riquezas em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. Olha que tremendo. Fala sobre os valores espirituais, a verdade, a fé, o amor, a esperança e o relacionamento. Olha que tremendo. Isso quer dizer o ouro provado pelo fogo que está em Cristo Jesus. A fé, a verdade, o amor, a esperança e o relacionamento. Quer dizer o quê? Valores espirituais. E vestes brancas, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Cristo convida a Laodiceia a comprar dele vestes brancas, porque eles se encontravam nu. Vestes brancas, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 21 ao 24. Deus vestiu a nudez de Adão e Eva, quando eles conheceram o pecado e passaram a ter vergonha, se encontravam nus espiritualmente. Deus sacrificou, tipificando e simbolizando também a pessoa de Cristo. Deus sacrificou um animal e fez vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Entenda, simbolizando também e representando Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, cobrindo a nudez do homem, porque todo ser humano que nasce nessa natureza pecaminosa, ele se encontra nu espiritualmente, debaixo de uma condenação, e somente Cristo pode cobrir a sua nudez espiritual, somente Cristo pode justificar, somente Cristo pode cobrir a nossa nudez, nos justificando e nos concedendo perdão e a salvação. Então, somente Cristo pode nos vestir espiritualmente. Laodiceia se encontrava nu espiritualmente. Adão e Eva se encontravam também nu fisicamente e espiritualmente também. Então, entenda, Cristo, ele tem vestes brancas para cobrir a nossa nudez. Ninguém consegue, pode ser salvo se não for vestido por Cristo com vestes espirituais, ser justificado por Cristo e receber o Espírito Santo de Deus. Você que se encontra nu, deixa Cristo te vestir espiritualmente com vestes brancas, deixa ele te vestir com o Espírito Santo de Deus e te justificar pelo seu sangue na cruz do Calvário. Colírio, Cristo convida a Laodiceia para comprar o colírio, que eles mesmos fabricavam as vestes, o ouro e o colírio,
mas espiritualmente eles não tinham o ouro espiritual, os valores espirituais. Eles não tinham vestes brancas, vestes espirituais, e eles também não tinham colírio espiritual também. Olha que tremendo. Laodiceia tinha aquilo que era material, certo? Que era o ouro, que eram as vestes, o tecido, tinha o colírio, mas espiritualmente não tinha isso, que Cristo traz uma metáfora também, trazendo para o lado espiritual. Então, colírio para que vejas, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Então Laodiceia não tinha visão espiritual, não tinha vida espiritual, não era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo. Eles perderam o Espírito estava do lado de fora. Então, entenda uma coisa, Cristo tem um colírio para mim e para você. Cristo tinha um colírio para Laodiceia, um colírio espiritual, o Espírito Santo, para que os guiasse. A Bíblia diz o quê? Em Efésios capítulo 5, versículo 23, você pode ler lá, Efésios 5, versículo 23, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja, nós somos o corpo não pode andar sem a cabeça, então precisamos da cabeça que é Cristo, ele é o cabeça e o cabeça tem olhos, então quem nos guia é Cristo Jesus, amém? Então precisamos do colírio espiritual, precisamos do cabeça de Cristo, do Espírito Santo para nos guiar. Assim, Cristo convidou Laodiceia porque eles se encontravam cego espiritual e precisavam do colírio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sim, o Espírito Santo de Deus. Amém? Conclusão. Amém? Eu tenho também esse comentário aqui, ó, esse fundo histórico, para você, se você quiser, você pode guardar para você pode, amém, usar no ensinamento, na pregação. A igreja de Laodiceia representa a 7ª era do cristianismo, a igreja dos últimos tempos, a partir de 1900 depois de Cristo, quando houve a aparente crescimento e estabilidade das igrejas. Com a prosperidade das igrejas e dos cristãos, o materialismo tomou conta de muitas igrejas que passaram a valorizar mais o dinheiro que as vidas necessitadas. Teologia da prosperidade. A carta de João chegou a Laodiceia quando ela estava em processo de reconstrução. A cidade só se transformou em ruínas mais tarde, quando os turcos otomanos a destruíram no século 13, perdão. Então, a cidade de Laodiceia, ela foi destruída pelos turcos otomanos no século 13. Amém? E conclusão, Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20. Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então entenda, Jesus estava do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Olha que tremendo. Quando a Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus estava repreendendo Laodiceia. Jesus estava convidando Laodiceia a se arrepender, a abrir a porta e deixar Jesus entrar e ceiar com eles. Então Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Por quê? O materialismo, a autossuficiência, perder os valores espirituais. E Cristo estava do lado de fora, mas ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Ei, você que se encontra nu, desgraçado, pobre, miserável, você que se encontra, você que é autossuficiente, você que se encontra no materialismo, você que perdeu os valores espirituais, ele te repreende e te castiga porque ele te ama, convida nós ao arrependimento. E ele está dizendo: eu estou do lado de fora, eu estou batendo na sua porta,
Eu estou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu tenho um antídoto, eu tenho um remédio, eu tenho a cura, eu tenho a solução. Jesus está nos ensinando, ensinou a Laodiceia. Eu repreendo vocês, eu castigo vocês, eu amo vocês, eu tenho o que vocês precisam. O ouro, os valores espirituais provados pelo fogo, a fé, o amor, a fé, o amor, a esperança, o relacionamento, a verdade. Eu tenho o ouro provado pelo fogo, eu tenho os valores espirituais, eu tenho vestes para vestir as vossas nudez espiritual, e eu tenho o colírio para abrir os vossos olhos espirituais, o meu Espírito Santo para vos guiar. Então, deixa eu entrar e cear com vocês, estar em comunhão com vocês, fazer a obra na vida de vocês. Amém? Deixa Jesus entrar e viva os valores espirituais. Viva a comunhão com Cristo Jesus. Viva a verdade. Viva a fé. Viva um relacionamento com Cristo Jesus. E viva a esperança. Amém? Deixa Jesus entrar. Amém? Deixa Jesus entrar na vossa casa e na vossa vida. Amém? Cristo faz um diagnóstico da minha vida e da sua vida. Ele faz um exame de mim e de você. Quais são as nossas doenças? Deixa ele sarar. Deixa ele tratar. Ele tem um remédio. Ele tem o antídoto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Receba esse ensinamento sobre a igreja de Laodiceia. Amém? O tema é o diagnóstico de Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele repreende, ele castiga e ele também tem o antídoto, o remédio para sarar eu e você e as igrejas, aleluia, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. Evangelista Fabiano Oliveira. Se inscreve no meu canal, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.